Olá, seja bem-vindo à nossa continuação do nosso curso de álgebra linear. Hoje a gente vai falar sobre a matriz adjunta, que é uma matriz que vai ser de total importância para que a gente consiga desenvolver certos teoremas acerca de toda essa temática que a gente está estudando. Então, para a gente falar de matriz adjunta, a gente tem que lembrar um pouco do que é cofator. Então vamos lembrar aqui rapidamente o que é um cofator. Então, ao lembrarmos das aulas passadas, nós sabemos que o nosso cofator ele é definido como sendo o nosso delta e j, né? Isso aqui a gente chama de cofator. Certo, Thiago, mas como é que eu calculo esse cofator mesmo? Não estou lembrado. Então vamos fazer uma breve revisão de cofator. Dado uma matriz qualquer, a gente sabe é uma matriz quadrada, né? A gente pega essa matriz aqui e o cofator delta e j, ela vai ser justamente o menos 1. Vou fazer um menos 1 aqui. I mais j vezes o determinante daquela submatriz que a gente retira a iésima linha e a jésima coluna. Então é vezes aquele determinante A e J que a gente já está acostumado, certo? Então, pessoal, isso aqui é a definição de cofator. Isso vai ser de total importância para a gente conseguir entender a matriz adjunta, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui já esse conhecimento de cofator. E agora a gente precisa saber o que é a matriz dos cofatores, né? Que vai ser de total importância para acharmos a adjunta. Então vamos falar um pouco sobre a matriz dos cofatores. Vou colocar só dos delta e j, que a gente já vai saber que é a matriz dos cofatores. Então se a gente tiver aqui uma matriz, vamos fazer uma matriz aqui genérica. Opa, pronto. E a gente vai ter aquele delta, vou fazer um exemplo de uma matriz, né? Então, se por exemplo, seja um delta I1, um delta I12, um delta 21 e um delta 22. Ah, Thiago, mas como é que você encontrou essa matriz? Bom, ela veio de uma matriz A, por exemplo, ela veio de uma matriz A normal, né? A11, A12, A21 e A22. Então, dessa matriz aqui, eu calculei o delta 11, né, que é justamente o cofator desse cara aqui. E aí a gente criou uma nova matriz, que é só a dos cofatores. E aí que vai entrar o conceito super legal. Por quê? Porque essa matriz aqui a gente vai chamar de matriz dos cofatores. Tá, Thiago, você está falando muito de cofatores, mas o que isso tem a ver com matriz adjunta? E aí que fica interessante. Por quê? Vamos andar um pouquinho aqui. A definição de matriz adjunta, então a gente vai ter aqui a matriz adjunta, que a gente já está falando desde o começo da aula e não apresentou. A matriz adjunta, a gente vai chamar só de ADJ, tá? Ela vai ser justamente essa matriz dos cofatores, sendo que a transposta dela. Então, isso aqui vai ser a minha adjunta de A. Ou seja, eu calculo a matriz dos cofatores e a transposta dessa matriz vai ser a minha adjunta. Bora ver um exemplo que eu separei aqui para vocês. E o exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi o seguinte. Vamos pegar aqui. Aqui, certo. Antes de eu trazer esse exemplo, eu acho válido a gente já trazer um teorema, porque aí com esse teorema eu já boto o exemplo e com esse exemplo a gente já trabalha tudo isso que a gente já aprendeu aqui, certo? Então eu vou limpar um pouco aqui o meu quadro, certo? Vamos dar uma retornada aqui. E aí eu vou ter um teorema aqui que vai ser de total importância, que já é o ponto-chave da nossa aula, né? Então se eu for fazer um teorema aqui que vai definir isso tudo, o teorema ele vai ser o seguinte, né? Então a gente vai ter uma matriz A, né? E aí se eu pegar essa matriz A e multiplicar pelo seu cofator, isso aqui é a mesma coisa, né? Que eu escrever A vezes a adjunta de A, né? Porque a gente sabe que a transposta, isso aqui não é um não, esse é um traço. Que a transposta da matriz dos cofatores é a adjunta. Isso aqui, pessoal, vai me dar justamente a matriz identidade, né? Vezes o determinante de A. Tiago, eu não entendi.
mas você vai entender quando a gente trazer esse exemplo para vocês agora, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui, já para definir isso aqui. Eu já separei uma matriz e a gente vai fazer passo por passo para ir entendendo. Então aqui está a minha matriz A. Eu separei aqui a matriz. É uma matriz 3×3, é quadrada, né? Então é 2, 1, 0. E vai ter menos 3, 1 e 4. E agora vai ser 1, 6 e 5. E aí se eu fosse calcular cada cofator, né? Se eu fosse calcular o delta 1, 1, o delta 1, 2 e assim por diante, eu encontraria aqui, por exemplo, o delta o 1 é igual a menos 19, tá? E assim por diante. Então eu já vou colocar aqui embaixo a matriz dos cofatores, tá? Não é adjunta ainda. Então se eu for botar a matriz dos cofatores, quando você efetuar esse cálculo, eu não vou efetuar para a gente não perder muito tempo. Então vai ser justamente menos 19. Aí vai ser agora menos 5. Vai ser 4. Isso, se você está em dúvida como calcular cofator, eu recomendo que você volte na aula de Laplace, né, de determinantes Laplace, onde eu ensino passo a passo como calcular cofator, certo? Então, menos 19, menos 5, 4, 19, aí vai ser 10 aqui, vai ser 8, menos 8 na verdade, aí a gente vai ter agora o menos 19, o menos 11 e o 5. Ah, Thiago, então a gente já encontrou a adjunta? Não, a gente encontrou a matriz dos cofatores. Para a gente calcular a adjunta, a gente precisa fazer o quê? Fazer uma transposição disso aqui, né? Então a gente vai pegar e fazer uma transposição disso aqui. Aí sim, isso aqui vai ser a nossa adjunta de A. Então bora fazer. Quando a gente for fazer a transposição, o que é linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha. Então quando a gente for fazer a transposição, vamos fazer aqui embaixo, por exemplo, essa coluna aqui vai virar essa linha aqui. Aí essa coluna aqui vai virar essa linha aqui. E essa coluna vai virar essa linha aqui. Então vamos fazer. Então vai ficar justamente fazendo a transposição. A gente vai ter a nova matriz que vai ser... Opa, vamos dar uma desaproximada aqui. Que vai ser justamente... menos 19. 19. E menos 19. Aí a gente vai ter menos 5. 10. Certo? Menos 5, 10 e 11. E a gente vai ter aqui menos 19. Perdão, vai ser 4 agora, né? 4, menos 8 e 5. É só ver que a IJ é igual a AJI. Certo? Bora ver se está tudo certo. Isso, está tudo certinho. Então, isso aqui é a nossa matriz adjunta, né? Então, essa aqui é a nossa adjunta de A, que é igual à transposição da matriz dos cofatores. Pronto, agora a gente pode verificar os teoremas, né? Porque o que acontece? Lembrando do teorema que a gente escreveu aqui em cima, eu vou reescrever ele mais uma vez. A gente escreveu o seguinte, que se eu pego a matriz A e multiplico pela sua adjunta, eu vou ter o que? O determinante de A multiplicando a identidade de A. Não, perdão, a identidade, a matriz de identidade e N, né? Ou seja, esse N aqui representa o número o número da ordem, né? Ou seja, de linhas ou colunas dessa matriz A, porque a gente sabe que a identidade ela vai sempre ter a mesma ordem da matriz que a gente está multiplicando ela pela inversa, mas sem muita preocupação com isso agora. Então, vamos calcular o determinante de A aqui, já vou definir para vocês aqui logo. Se a gente for calcular aquele determinante com Sarri ou com Laplace, a gente vai encontrar o valor menos 19, certo? E aí, a matriz de identidade, a gente já sabe como ela é formada, né?
a gente sabe que ela vai ser, como as matrizes aqui são de ordem 3, todas são de ordem 3, vamos fazer uma identidade de ordem 3. Vai ser a diagonal principal só com 1 e os outros elementos vão ser todos nulos. E aí a gente vai multiplicar isso aqui pelo determinante de A, que é menos 19, certo? Então a gente vai ter o quê? Menos 19, menos 19, menos 19, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Mas, Thiago, de onde veio isso? É muito simples. Eu vou deixar como tarefa de casa para vocês verificarem isso. Se você pegar essa matriz A e multiplicar pela essa adjunta, você vai encontrar justamente essa matriz aqui. Porque por qual caminho eu fui? Eu fui pelo caminho do determinante multiplicando pela identidade. Se você pegar a adjunta e multiplicar pela A, você vai encontrar o mesmo resultado, né? Então eu vou colocar até a formação de como vai ficar. Então se você pegar essa matriz aqui e multiplicar com essa, né? Se você fizer um produto delas duas, você vai encontrar justamente essa matriz aqui, que eu obtive apenas com o teorema, né? Eu peguei o determinante e multipliquei pela identidade. Então, pessoal, é por aqui que nós vamos ficando, nos despedindo. Uma aula muito interessante acerca sobre esse assunto de matriz adjunta. E eu vejo vocês na próxima aula com matriz inversa.